Nós hoje nós vamos dar início a uma nova série de estudos. Nós já estamos fazendo uma série de estudos no livro de Coríntios, né? Nós estamos fazendo uma exposição, pelo menos verso por verso, no livro de 1 Coríntios. E nós vamos dar continuidade nessa série de 1 Coríntios. Aqueles que puderem estar lá assistindo o vídeo da série que nós estamos fazendo de 1 Coríntios, com certeza vão enriquecer muito a vida de vocês, como tem enriquecido a minha. O livro de Coríntios é um livro muito bom. Mas nós vamos aproveitar a oportunidade e vamos estar também, paralelo, junto com essa série, nós vamos estar dando início, né? Nós estamos dando início agora, pelo menos, numa série a respeito dos acontecimentos finais. Se chama escatologia. Quando a gente fala de escatologia, duas coisas podem acontecer, tá? A primeira delas é a pessoa falar assim, já vem mais um doido aí, né? Já vem mais um doido aí. E a segunda é as pessoas falam assim, my gosh, eu quero saber, eu tô querendo saber, eu quero saber. Porque o ser humano, ele tem muita curiosidade para saber o que vai acontecer no futuro, né? Todo mundo quer saber o que vai acontecer no futuro. As casas de adivinhação, né? Eu vou falar sem as casas de adivinhação, né? As igrejas de adivinhação, as igrejas, entre aspas, né? Porque as seitas onde existem profetas que fazem adivinhação, anda cheia, né? Aqui nos Estados Unidos, eu tenho certeza que no Brasil também, hoje em dia, já deve ter um número que você disca para você conversar com a vidente, para ela falar com você o seu futuro, né? Os centros espíritas, eles estão cheios de pessoas que estão curiosíssimas para saber o que vai acontecer no futuro. Então, quando a gente fala a respeito de escatologia, dos acontecimentos futuros, muita pessoa fala assim, eu quero saber, eu quero saber, eu quero saber. O meu único problema com muitas vezes falar a respeito disso é o fator curiosidade por curiosidade, tá? Quando eu era criança, um pastor veio pregar na igreja de qual eu era membro, lá no interior do Brasil, numa cidadezinha chamada Dom Cavate, e ele deu uma ilustração a respeito do indivíduo que todo dia chegava na igreja, sentava no primeiro banco e ficava olhando para cima. E o pastor pregava o sermão, quando terminava o culto, todo mundo despedia e aquele homem ia embora. Na semana seguinte, um homem chegava, olhava para cima, o tempo todo olhando para cima, o pastor pregava e depois que terminava o culto, o homem não conversava com ninguém, o homem ia embora. Aí um dia o pastor criou coragem, porque o homem nunca tomava a decisão de participar, de se envolver na comunidade, se tornar membro da igreja. O pastor, por curiosidade, perguntou para ele, falou assim, ô amigo, eu vejo você todo dia chegando aqui na igreja, você senta no primeiro banco e você fica com seus olhos fitados aqui para cima, prestando muita atenção no que eu estou falando, mas você nunca vem e se torna, né, parte conosco, você não se mistura com a nossa comunidade, não se torna um membro ativo aqui. Por que isso? Ele falou assim, não, pastor, eu não tô prestando atenção no que o senhor está falando, não. É porque eu tô curioso contando quantas telhas tem aqui no teto. Aí o pastor falou, não, tem tantas. Desde aquele em diante ele nunca mais voltou lá. Não é verdade? Então, assim, muitas pessoas, eles estão caçando curiosidade. Eles estão caçando, o que vai falar agora? Né? Nós temos que tomar cuidado para a gente não ser assim. Assuntos relacionados à volta de Cristo, eles são ricos, eles são tremendos, eles são maravilhosos e eles são de grande importância. O apóstolo Paulo, quando ele falava para os irmãos nas igrejas, quando ele escrevia para os irmãos nas igrejas, ele falava assim, meus irmãos, eu quero que vocês estejam atentos com relação à volta do Senhor Jesus Cristo, e eu quero que vocês estejam com seus olhos fitados à volta do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque isto é aquilo que nos dá força para continuar vivendo a nossa vida diária. Toda pessoa olha e vive a vida dele no presente com uma perspectiva futurística. Por que as pessoas vão para a escola? Por que as pessoas mandam os filhos para a escola? Por que as pessoas usam grandes quantidades de dinheiro aplicando, tentando enviar os filhos para as melhores escolas? Porque eles querem o quê? Um futuro melhor para os filhos. O futuro, então, é a razão pela qual nós vivemos o presente. Jesus Cristo nos alertou com relação a isso. Ele falou assim, olha, cuidado com a sua preocupação com o futuro. Cuidado com a sua preocupação com o futuro. Tá? O futuro pertence a Deus. Né? Presente é hoje. Tem um provérbio chinês que fala assim, o passado já passou, não tem como você mudar. O futuro você não sabe e não tem como você fazer. Você tem que viver o presente. É por isso que chama presente, porque é uma dádiva. Né? Então, nós temos que ter muita essa consciência. Nós estaremos, então, aprendendo muitas coisas que Deus revela nas Escrituras a respeito dos acontecimentos finais, tá?
E nós vamos estar, então, falando, durante essa série, nós vamos estar falando a respeito da besta, né, do número 666, nós vamos estar falando a respeito de Israel, né, muitas coisas que a Bíblia fala a respeito da nação de Israel em particular, né, com relação aos finais dos tempos, tá? A Bíblia fala a respeito do arrebatamento, a Bíblia fala a respeito da grande tribulação, não é verdade? Um tópico muito importante que a Bíblia fala a respeito da grande tribulação, né? Então, assim, nós vamos estar falando sobre diversos tópicos e diversos assuntos nessa série. Mas nós temos que saber o seguinte, todas essas coisas, todos esses assuntos, todos esses tópicos que nós estaremos falando, eles são parte de um conteúdo só, tá? Todos eles têm a ver com a mesma coisa. São partes que são colocadas aqui, mas todos eles fazem parte de uma grande imagem. E nós vamos falar para vocês que nós não vamos estar usando aqueles gráficos que você vê os outros usando, não, né? Gráfico cheio de data aqui, data ali, e esse data, nada disso. Nós vamos estar usando a metodologia simplística, que é a palavra de Deus. A Bíblia foi escrita para que nós pudéssemos entender, para que nós pudéssemos saber do que você está falando e para que nós pudéssemos aprender com ela, tá? Muitas das coisas na Bíblia foram escritas em parábolas, ou seja, parábolas são imagens faladas, né? Então, por exemplo, existem diversas interpretações do Apocalipse, apocalípticas, vamos falar assim, existem diversas interpretações escatológicas, que são interpretações de coisas futuras, tá? Mas o que nós queremos falar é o seguinte, todas essas interpretações, eles tiram coisas que eles acreditam que são simbólicas e acreditam em coisas que eles acreditam que são literais, tá? Então, quando você vê uma pessoa interpretando e falando assim, isso é simbólico, isso é literal, é normal, muito comum acontecer isso. O problema é o seguinte, a chave que nós temos que ver, e o que é mais importante nós entendermos, é o seguinte, toda interpretação bíblica ela tem a ver com Jesus Cristo, tá? Jesus Cristo disse assim, examinais as Escrituras, João 5,39, Jesus Cristo disse assim, examinais as Escrituras, porque em julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam a meu respeito. Então, primeira pergunta, este tópico que nós estamos estudando, que nós estamos falando a respeito, como que ele se refere ao Senhor Jesus Cristo? Tá? Ok, primeiro tópico. Segundo, o que ele tem a ver com a redenção? O que ele tem a ver com salvação? Porque futurístico, coisas do futuro, tem a ver com a nossa redenção. É quando a nossa salvação vai ser completa. É quando Deus, então, vai resumir e vai finalizar de uma vez por todas a nossa redenção. Ele já finalizou a nossa redenção na cruz, ele já havia prometido a nossa redenção no Antigo Testamento, nós estamos vivendo um período em que a redenção de Deus tem sido acompanhada, mas vai chegar um momento em que a glória de Deus e o conhecimento de Deus vai encher toda a terra como as águas cobrem o mar, tá? E aí, a justiça de Deus vai ser executada, meus irmãos, isso é realidade. Isso que eu estou falando aqui é a realidade. Isso não é sonho, isso não é fantasia, isto é realidade. Você quer saber o que é realidade? Realidade são os acontecimentos pelo qual o mundo caminha, tá? E quando você ver todas essas imagens, você vai ver a grande vitória de Deus sobre os inimigos de Deus. Isso é o Apocalipse. Isto é a revelação de Deus. A revelação de Deus é esse plano maravilhoso que Deus fez, no qual existem guerras, existem lutas, existem vitórias, existem derrotas e existem perseguições, mas nós já vemos o final. O final é garantido. E é isso que a Bíblia fala a respeito da volta de Cristo. E estas são as coisas em que Deus fala a respeito dos acontecimentos finais. Os acontecimentos finais, eles são o ápice de todos os acontecimentos que vieram antes. Eles são o ápice de todo aquele plano que Deus fez desde a eternidade, que colocou em prática e que ele vem executando desde a queda do homem e que ele vai executar até o dia final na volta de Cristo. Tá? Então, o que acontece? Nós temos que estar atentos. Alguns dos assuntos que nós vamos tratar, eles são claros. Eles são claros como um copo de água cristalizada, cristalina. Ele não tem nada, não existe nada que tira de você ou que põe em você qualquer dúvida a respeito do
da posição, do tempo e da localização daquele acontecimento em particular no plano de redenção. Por exemplo, se nós falamos a respeito do arrebatamento, o arrebatamento é importante para o plano de redenção? Eu não vou falar a respeito dele agora, só vou te dar uma ideia. O arrebatamento é importante no plano da redenção? O arrebatamento ele é o ápice da redenção. O arrebatamento é o momento final do plano de redenção de Deus. Ele é o momento em que Deus volta e toma para si aqueles que são seus e traz juízo sobre o mundo. A Bíblia é clara a respeito disso, não existe dúvida. O apóstolo Paulo falava assim, olha, tudo vai acontecer. A última coisa que vai acontecer é o momento em que nossos corpos serão transformados. Nós vamos receber um corpo glorificado, aonde nós vamos estar para sempre com Deus. Meus irmãos, não existe nada mais importante, não existe nada mais de conforto no coração do crente do que esse conhecimento e do que saber dessas coisas. Então, quando nós estivermos aprendendo isso aqui, isso está claro nas Escrituras. Deus deu pelo menos 10 demonstrações claras a respeito desse arrebatamento, a respeito do momento em que ele vai acontecer, a respeito do que vai acontecer e a respeito de como que vai ser. Não tem dúvida. Isso é uma coisa que não tem nem debate a respeito. Existem pessoas, existem seitas, que eles falam que não, que Deus ainda vai fazer isso, vai fazer aquilo, e aí eles vêm com aquele monte de gráfico e faz uma confusão danada na cabeça da gente, que eu vou falar com você uma coisa, que ó, o tanto de gráfico e de data que eles apresentam, aqueles monte daquelas seitas traz aí, que mostra a respeito da volta de Cristo, e tem um gráfico aqui, aí eles pegam um pedaço de um versículo do livro de Daniel aqui, e colocam aqui nesse coisa, aí colocam uma data lá na frente, e aí eles fazem uma bagunça danada, que quando você chega no final, você não lembra nem o que aconteceu no início mais. E aí você olha e fala, mas o que isso tem a ver com a redenção? O que isso tem a ver com salvação, com vida eterna? O que isso tem a ver com a vida nossa diária aqui na Terra? Não tem absolutamente nada a ver. Isso está lá no outro planeta. É a mesma coisa que você pegar um UFO, né? Um objeto voador e não identificado e enfiar no meio de umas coisas aqui da Bíblia. Nada a ver, tá? Então, é isso. Nós vamos estar estudando de uma forma simples. Nós vamos estar começando a respeito dos assuntos que são mais claros, tá? Primeiro nós vamos estar falando a respeito dos assuntos que são mais claros, daqueles que Deus deixou com maior clareza para nós, tá? E aqueles que são mais obscuros, nós vamos estar dedicando mais tempo neles, mas nós vamos estar falando mais tarde. Por quê? Porque uma vez que nós soubermos com clareza a respeito daqueles que são mais claros, vai ficar fácil para nós entendermos aqueles que são mais obscuros, aqueles que às vezes são um pouco mais difíceis de entender. Por quê? Porque a Bíblia foi escrita de uma forma figurativa, de uma forma, muitas coisas relacionadas a esses acontecimentos foram escritas de uma forma figurativa. Algumas regras existem, tá? Algumas delas quais são? Primeiro, a volta de Cristo. Cristo volta quando? Bom, pelo menos em duas formas ele volta. Ele volta no momento em que você morre, tá? Não tem dúvida. A partir do momento que você morreu, Cristo volta. Eu conheço muitas pessoas que estão esperando a volta de Cristo, mas eles não estão pensando que eles vão morrer amanhã. Aí o que eles fazem? Eles ficam assim, preocupados em saber a respeito da volta de Cristo. Ah, meu Deus, o que vai acontecer quando Jesus voltar? Como é que vai ser? Mas eles não estão preocupando com o momento presente na vida deles. E eles não pensam que a qualquer momento ele pode morrer. Então, primeiro passo, Cristo volta para a pessoa no partir do momento que aquela pessoa morre. Por dois motivos. Primeiro, se ele morrer e ele tiver recebido a vida eterna, ou seja, se ele tiver sido ressuscitado internamente falando, que é o que a Bíblia fala da primeira ressurreição, que é o momento em que a pessoa aceita Jesus Cristo, se converte ao Evangelho, é salva, recebe um novo ser, uma nova alma, um novo nascimento. A partir do momento que a pessoa recebe um novo nascimento, ele tem vida eterna dentro dele. Ou seja, ele nunca mais vai poder morrer, porque a vida é eterna. O que é eterno significa que não tem como morrer mais, porque se morrer não é eterno. E Jesus Cristo falou assim, aquele que crê em mim tem a vida eterna. Se tem vida eterna, é vida para sempre, não morre mais, né? Então, se não morre mais, quando o corpo cai, quando o vaso quebra, quando o corpo vai para a catatumba, o que a alma, que é a essência fundamental do indivíduo, que faz parte integral do corpo, o que acontece com a alma? Bom, o corpo foi para a cova. A alma continua viva. Se a alma continua viva e não pode morrer, a alma tem que ir para algum lugar. Bom, a alma vai para a presença de Deus. E lá ela permanece com Deus
com Cristo, com os outros que já morreram, com todos os crentes, em um estado de glória na presença de Deus para sempre. Tá? Bem, esse é o que acontece com aqueles que morrem em Cristo. Por isso é que o apóstolo Paulo, escrevendo a respeito disso, ele fala, irmãos, não se preocupem com aqueles que dormem no Senhor Jesus Cristo. Quem dorme não morreu, vai só acordar. Né? Então ele está falando do corpo. O corpo está dormindo, mas o indivíduo está no céu com Deus. Primeiro passo. Tá? Salmo 115 fala, fala assim, os mortos não adoram o Senhor, mas nós adoramos o Senhor desde agora e para sempre. O salmista reconheceu claramente que aqueles que têm em Deus, que aqueles que têm fé em Cristo Jesus, tá? O salmista falando, ele reconheceu claramente que aqueles que têm fé em Deus, eles vivem eternamente. Porque ele falou assim, os que morrem, aqueles que estão mortos, descem à sepultura. Mas nós que cremos em Deus, nós viveremos da agora para sempre. Tá? Então, quando a pessoa, né, olha para o futuro, às vezes fala assim, quando Deus voltar vai ser muito bom, porque aí já não vai ter morte mais. Peraí, mas tem morte agora? Tem morte agora? Nós temos que responder essa pergunta. Jesus Cristo falou assim, olha, quem crê em mim tem a vida eterna. Tem morte? Aonde? Aonde? Mas o pessoal morreu. Peraí, o pessoal morreu. Você tá falando que o corpo dele foi colocado na cova, porque Deus agora resolveu chamar ele, porque ele já cumpriu o papel que ele tinha para cumprir aqui na terra. Aí porque o corpo dele foi posto num buraco aqui na terra, você então está dizendo que aquela pessoa morreu? Não é assim que Deus vê, não. O que nós temos que fazer é que nós temos que trazer a realidade do Evangelho, a realidade de Deus para a nossa vida diária. Tá? Por que o apóstolo Paulo falava assim, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro? Por quê? Como é que você ameaça uma pessoa dessa? Você chega para o apóstolo Paulo com um revólver na cabeça dele e fala assim, eu vou te matar. Ele fala assim. Ok? Não, eu vou te bater. Ok. Como que você ameaça uma pessoa que fala assim, para mim o viver é Cristo? Se eu tô vivendo, eu vivo para Cristo. Se eu morrer, eu tô ganhando. Então, primeira coisa é essa. Aquele que é crente morre e vai para o céu, Cristo voltou para ele. Ele já está com Cristo. Vai ficar para sempre. O que não é crente, ele não tem, o que não é crente, o que não crê, tá? O que não crê, ele não tem a vida eterna. Por quê? Porque ele não recebeu um novo nascimento. Se ele não recebeu o novo nascimento, o espírito dele permanece no estado original, permanece morto diante de Deus. Quando aquela pessoa morre, o corpo vai para a cova, igual o corpo do cristão, do que crê, vai para a cova, mas o espírito dele, de acordo com a Bíblia, vai para as regiões do silêncio. Tá? Aí a pessoa fala, então lá na região do silêncio deve ter muito espírito. Na igreja católica, eles acreditam em purgatório, né? Aí eu até brinco, às vezes, quando eu estou falando a respeito dos dispensacionalistas, porque o dispensacionalismo, o purgatório dele vai ser o milênio, né? Calma lá que eu não estou falando milênio, eu estou falando que para eles o purgatório vai ser a grande tribulação, né? Porque no purgatório católico, a pessoa fica, os que estão de lado de cá da vida, ora por eles, oferece sacrifício, paga oferta, dá dinheiro na igreja e a alma sai do purgatório, né? Para os dispensacionalistas, para que eles acreditam que a grande tribulação, né, vai acontecer depois do arrebatamento da igreja, então para eles o purgatório vai ser na grande tribulação, porque aqueles que ficam para trás vai arrepender, vai chorar, vai sofrer e depois vai para o céu anyway, né? Vão converter e vai para o céu anyway. Então, quer dizer, dois purgatórios diferentes, mas nós vamos falar sobre isso depois. Mas nesse lugar de silêncio que a Bíblia fala, que essas pessoas que morrem sem vida em si, porque eles não receberam a vida eterna, vão para esse lugar de silêncio, essas pessoas só vão acordar, ou seja, eles só vão voltar a viver no último dia, no dia do juízo final. Por isso que a Bíblia fala que Jesus Cristo vem para julgar os vivos e os mortos. Ou seja, os mortos, eles não ainda têm vida. Então o que é que vai acontecer? Cristo vai voltar e vai julgar os vivos e vai julgar os mortos. Aqueles que estiverem vivos vão ser julgados e aqueles que morreram, mas foram para essa região do silêncio, eles vão voltar e também serão julgados, tá? Por isso é que nós aprendemos com a palavra de Deus e até mesmo nas confissões de fé, né? No credo apostólico, por exemplo, nós lemos que Jesus Cristo um dia vai voltar para julgar os vivos e os mortos, né? Então, esses mortos, eles se referem tanto àquelas pessoas que já morreram, quanto também àqueles mortos espirituais. Tá? Então, por aí nós já sabemos. Esse é o primeiro passo que nós temos que entender. A volta de Cristo, ela não é uma volta somente futurística, mas ela é uma volta presente no instante, porque aquele que morre, para ele, é o dia final, acabou. Né? Nós não podemos viver a nossa vida esperando, vamos ver um dia que Cristo vai... Tem gente que ainda brinca, tem gente que ainda fala até assim.
Eu queria saber que dia Cristo vai voltar. Que aí eu vou viver a minha vida no escárnio, eu vou viver a minha vida toda longe de Deus, sem fé em Cristo, vivendo completamente afastado. E aí quando estiver chegando a hora de Cristo voltar, aí eu vou para a igreja, eu vou ser santo, eu vou fazer tudo direitinho. E vou enganar Deus direitinho, você vai ver. Eu vou enganar Deus direitinho, né? Deus é tão bobinho, tadinho, né? Se eu for para a igreja, se eu rezar, se eu pagar a oferta, se eu der sacrifício, se eu fizer qualquer coisa, Deus vai me aceitar. Saul fez desse jeito. Saul, uma historinha de Saul. Saul foi mandado destruir uma civilização inteira, uma cidade inteira. Deus falou assim, você vai lá e você vai destruir aquela cidade. Você vai trazer juízo sobre aquela cidade para mim. Você vai ser o meu executor. Por causa de todo pecado, de toda ofensa que eles estão fazendo diante de mim, você vai lá e você vai punir eles por mim. E você vai matar tudo e vai botar fogo em tudo. Você não vai tirar absolutamente nada de lá. Aí Saul, mais do que depressa, chegou lá, né? Quando ele chegou lá, ele viu uns boi bonitos, ele viu uma boiada assim, naquela cidade robusta, uma boiada linda. Aí ele pegou e falou assim, agora é hora, eu vou levar esses boi tudo. Pegou o rei para desfilar com o rei, para mostrar para os outros como é que ele era importante, que ele tinha conquistado a cidade, né? E agora tinha trago o rei como escravo e como prisioneiro, e agora também trouxe os boi. Aí Samuel, que tinha dado a ordem de Deus para ele, voltou, encontrou com ele no meio do caminho e falou assim, ô Saul, que zoeirada é essa que eu tô ouvindo você? Que zoeirada é essa que eu tô ouvindo aí, esse rugido de boi que eu tô ouvindo? Aí você falou, não, é porque eu cheguei lá e eu vi aqueles boi bonito e eu pensei, nossa, esses boi vai ser sacrifício bonito para Deus. Nós vamos oferecer esses boi lá nos altares, mas Deus vai ficar feliz demais porque Deus adora sacrifício. Deus gosta de sacrifício. Quando nós matar esses boi lá para Deus, Deus vai falar assim, uau, que coisa linda, que sacrifício bonito que vocês estão fazendo. Aí esse profeta virou para ele e falou assim, Deus agrada de obediência e não de sacrifício. Deus não quer sacrifício, Deus quer obediência. Deus prefere obediência do que sacrifício. Tem gente que acredita que fazer jejum, orar de joelho, ficar à noite acordado, acordar de madrugada, é o que Deus agrada. Não vou levantar 3 horas da manhã hoje, que eu vou orar até 7 da manhã e Deus vai ficar feliz. Aí quando a esposa dele chega para ele para falar que chegou a hora do trabalho, ele grita, pelo amor de Deus, você não viu que eu orei a noite inteira? Não é? Aí, não é? Eu sou religioso demais. Deus agrada não de sacrifícios e ofertas. O que Deus agrada é de coração quebrantado, de espírito contrito e de obediência. Então esses vão ficar, porque eles estão achando que se pode enganar Deus e Deus não se pode enganar. Então saber a respeito dos acontecimentos finais para o crente é uma alegria, porque esse é o momento esperado. Esse é o momento que todos os crentes estão aguardando, inclusive os que estão no céu, né? Porque, por exemplo, nós lemos em Apocalipse, no livro do Apocalipse, nós lemos que quando Deus está lá no céu, os crentes chegam para ele e falam, Senhor, até quando? Até quando o nosso sangue não vai ser vingado nos ímpios? Até quando os ímpios vão ficar aí e o nosso sangue não vai ser vingado neles? Até quando vai ser que o Senhor vai derramar a sua ira nesses ímpios, nesse mundo cruel, nessa terrível coisa que tem acontecido no mundo? Aí Deus vira e fala assim, só mais um pouco. Tenha paciência que agora é só mais um pouco, né? Então assim, até lá no céu, todos aguardam a vinda de Cristo, não para ver os ímpios ser punidos, porque lá no céu, é claro, as pessoas têm uma visão diferente daquilo que nós temos aqui na terra, né? O crente no céu, ele tem a mesma visão que Deus tem, enquanto que nós aqui, nós temos a mesma visão que todos os seres humanos têm, e o nosso objetivo aqui é salvar e levar o evangelho a quantos nós pudermos, para que eles possam crer também no Senhor Jesus Cristo, e quem sabe, pela graça de Deus, ser salvos, tá? Então, o livro do Apocalipse e os estudos de escatologia, eles têm a ver com redenção, com o plano de redenção de Deus. Se ele não estiver falando a respeito do plano de redenção, se ele não estiver falando a respeito de Jesus Cristo, então nós estamos interpretando errado, tá? São as duas coisas que nós vamos ter que lembrar sempre quando nós estivermos estudando o livro do Apocalipse, não o livro do Apocalipse em particular, mas o estudo da escatologia. A outra coisa que nós temos que entender
é que a Bíblia, ela é um livro fechado, tá? Isso aqui é só para a gente terminar essa parte, e na próxima semana nós vamos estar falando provavelmente a respeito do arrebatamento, porque ele é muito claro a respeito do instante, do momento e do local no plano de redenção que o arrebatamento vai acontecer. E logo depois nós vamos falar sobre as outras coisas. Mas nós temos que lembrar que a Bíblia é um livro fechado. Eu digo que a Bíblia é um livro fechado, por quê? Porque para que nós possamos entender o que a Bíblia fala a respeito de determinados assuntos, nós temos que olhar na Bíblia, para nós tirarmos da Bíblia a interpretação desses assuntos. Né? Por exemplo, a nossa escatologia, ela não é tirada da Globo. Né? A nossa escatologia, ela não é tirada da CNN. Né? Nós não ficamos olhando qual Papa que entrou no poder agora e de onde que ele veio para saber se nós vamos achar alguma coisa na Bíblia que fala a respeito daquele Papa. Né? Por favor, né? me dá uma ajuda aí, você tá entendendo? Né? Tem gente que faz interpretação bíblica o seguinte: caiu uma bomba no Iraque, vou procurar na Bíblia onde que fala do Iraque e aonde que caiu uma bomba lá. Aqui tá falando que vai explodir, vai cair um grande fogo em Babilônia. Ah, então tá falando de Iraque. Não. Aí o país da Europa juntou, eu lembro há mais ou menos uns, não sei quantos, muitos anos atrás, de eu ouvir os dispensacionalistas falando que a União Europeia, não é? Eram os 10 chifres. A União Europeia, na época a União Europeia estava começando ainda, ela era bem pequenininha, que os 10 países da União Europeia eram os 10 chifres do livro de Daniel. Aí o problema é que a União Europeia hoje tem mais de 20 chifres. Eu não achei nada na Bíblia que fala de 20 chifres. Né? E aí o pequeno Horn era Macedônia. Aí eu não acho nada. Agora, Macedônia, já nem sei se a Macedônia ainda é parte lá da União Europeia ou se deixou de ser. E cada dia que passa é uma coisa diferente. Então a interpretação deles muda de acordo com a reportagem na Globo. Hoje em dia, porque nós temos aí a internet e as reportagens chegam para nós em menos de 24 horas, os dispensacionalistas estão ficando doidos, porque cada hora muda a interpretação. Eu interpreto um texto hoje de um jeito, daqui a 2 minutos, quando eu ligo a minha televisão, chegou a notícia nova, eu tenho que voltar na Bíblia. Não dá conta. Você vai passar mais tempo interpretando e reinterpretando o texto do que aquilo que o texto está te dando direito para você interpretar. Então, qual que é a forma de interpretar as Escrituras? O apóstolo Paulo fala em Coríntios 2 que a maneira de você interpretar as Escrituras é usando as próprias Escrituras. Né? Por exemplo, no livro do Apocalipse fala a respeito da prisão de Satanás. Tanto fala no livro de Apocalipse, quanto fala no Evangelho de Mateus, quanto fala no livro de Gênesis, né, a respeito da destruição de Satanás. Fala nesses lugares todos, tá? E fala no livro de Apocalipse, o apóstolo João fala assim, que desceu um anjo com a corrente do céu e amarrou Satanás. Então agora nós estamos esperando a Uzi Minas, né, ou qualquer empresa que fabrica aço aí no Brasil, sei lá, siderúrgica nacional, ou qualquer indústria siderúrgica, fabricar uma corrente bem forte para a gente poder amarrar Satanás com essa corrente, né, um cabo de aço bem poderoso mesmo para esse anjo descer e amarrar. Tá? Não, nós temos que as escrituras, elas têm a sua interpretação muito bem estabelecida. Deus deixou as interpretações bíblicas muito bem estabelecidas. Amarrar com a corrente na Bíblia tem significado. Não é o mesmo que amarrar com corrente, que eu amarro meu cachorro ali fora com a corrente. Eu não tenho cachorro, mas quem tem cachorro, amarra o cachorro dele com a corrente. Mas na Bíblia, amarrar com a corrente tem o seu significado. Eu não vou falar com você qual que é, porque eu já estou terminando aqui. Mas tem o seu significado, que é o que nós estaremos aprendendo. Tá? E diversos outros assuntos na Bíblia, tá bom? Por exemplo, quando a Bíblia fala que o anticristo é o homem da iniquidade, aí todo mundo começa a procurar o homem da iniquidade. Cadê o homem da iniquidade? Quem que vai ser o homem da iniquidade? O homem da iniquidade vai ser Hitler? O homem da iniquidade vai ser Stalin? O homem da iniquidade vai ser o Papa? O homem da iniquidade... Cadê? Quem que é o homem da iniquidade? Mas é outra coisa. Nós temos que olhar nas escrituras para nós sabermos o que quer dizer homem da iniquidade, né? Filho do pecado, filho da perdição. Por exemplo, quando Jesus estava se referindo a Judas, ele falou, o filho da perdição. Judas era o filho da perdição. Ele foi ordenado por Deus para fazer o que ele fez. Ele era o filho da perdição. Ele foi determinado. Então, assim, o que quer dizer? Na Bíblia, nós temos a própria interpretação. Nós não precisamos ir para a Globo, nós não precisamos ir para a CNN, nós não precisamos ir para lugar nenhum para pegar as nossas interpretações bíblicas. Por quê? Porque nós já temos a Bíblia. O que nós não podemos ter é preguiça e nem imaginação fértil. Tá? Porque a forma como as pessoas estudam a Bíblia hoje em dia é assim.
Um grupo de pessoas reúnem para estudar a Bíblia. Aí eles lêem um texto bíblico e falam assim, o que, é que você acha que esse texto está querendo dizer? Aí um vai e fala o que, é que acha, e um fala assim, eu acho que isso quer dizer isso. Aí o outro vira e fala, não, eu acho que isso quer dizer isso. Aí o terceiro vira e fala, eu acho que quer dizer isso. Aquele que tiver mais imaginação, ganha. É a competição de quem acha melhor. Né? As interpretações do... vamos reunir para nós estudar a Bíblia, que aí cada um dá a sua opinião e a gente tira o que for melhor. Não é assim que eles estudam a Bíblia hoje em dia? Não, meus irmãos. A Bíblia não é para ser estudada assim. Para começar, Deus ordenou professores e mestres. Para quê? Porque tem necessidade que haja pessoas que vão estar lendo a Bíblia, examinando as Escrituras, estudando profundamente, descobrindo, se possível, até no original o que está querendo dizer, para poder nos ensinar, para que nós possamos, então, estar cientes do que o texto está falando. Né? O texto não fala, né, o que eu acho que ele fala, não. O texto fala o que o texto fala e eu aprendo aquilo que o texto está falando. Tá? Então, essa vai ser a nossa forma de interpretar a Bíblia. A Bíblia própria vai ser o seu intérprete. Tá bom? Então, fiquem atentos que na próxima semana nós teremos aí, então, além do livro de Coríntios, nós vamos, então, estar aprendendo a respeito de assuntos relacionados com a volta de Cristo. Muito obrigado e a gente se vê. Falaremos novamente. Morreu?